Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando ao nosso canal, ao nosso retiro quaresmal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículos do 18 ao 23. E a palavra do Senhor diz assim: Moisés disse: Mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu: Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto, disse o Senhor, tu estarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. Palavra do Senhor, graças a Deus. Interessante essa palavra que acabou de ser proclamada, essa passagem que nós ouvimos, ela nos lembra que quando nós temos a nossa primeira experiência de amor com o Senhor, nós ficamos inebriados diante de um tal derramamento de amor e começamos a viver uma vida de oração. Buscamos a Deus que se deixa encontrar e começamos a trilhar um caminho de conhecimento e experiência com ela. Essa experiência de amor ela vai crescendo no nosso coração. Interessante, você talvez que já fez o seu primeiro retiro, eu quero fazer um convite. Coloque aqui embaixo na descrição do vídeo quando foi o seu primeiro retiro, em que ano você fez o seu querigma, o seu primeiro retiro, quando você teve a experiência do encontro com Deus. Coloque aqui embaixo nos comentários, partilhe esse momento de graça que você teve na sua vida, essa experiência sobrenatural do amor de Deus. E é interessante quando nós fazemos essa experiência de amor com o Senhor, quando nós temos esse encontro pessoal com Deus, nós ficamos inebriados com esse derramamento de amor, com esse derramamento de graça sobrenatural sobre nossa vida. Nós começamos a buscar mais a Deus, começamos a desejar mais a Deus, começamos a ter uma vida de oração um pouco maior do que o que nós tínhamos, e nós começamos a caminhar porque nós estamos ainda com combustível. Mas interessante que quando vem as dificuldades, quando começam as primeiras lutas conosco mesmo, os primeiros combates, e começamos a ser provados, nessa hora de luta interior, o que vai contar é nossa intimidade com Deus. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Moisés tinha uma vida de intimidade com Deus. Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus. Perceba que Moisés falava, como diz a Sagrada Escritura, com Deus face a face, como um amigo fala com o outro. E hoje nós queremos nos perguntar, como está a minha relação com Deus? Como tem sido o meu relacionamento com Deus? Eu ainda tenho intimidade com Deus? Será que eu tenho intimidade com o Senhor? Será que eu tenho intimidade a ponto de discernir quando é Deus que fala comigo, quando não é? Será que eu tenho intimidade suficiente para ouvir a voz do Senhor? Será que eu tenho intimidade para perceber quando Deus fala comigo através da palavra? Será que eu tenho intimidade para entender que Deus está falando comigo nesse exato momento? Eu ainda estou com aquela mentalidade, olha que palavra linda, lembrei de uma pessoa, vou encaminhar para ela. Ótimo, mas Deus está falando primeiro para você. E muitas vezes nós não temos essa intimidade com Deus, nós perdemos essa intimidade, essa sensibilidade de perceber Deus, de sentir a Deus. Nós perdemos isso. E conforme nós vamos passando por dificuldades, por problemas, meu irmão, diante das lutas espirituais, das dificuldades, o que vai sustentar a batalha é a intimidade com Deus. Por quê? No primeiro momento de luta, de batalha espiritual, a nossa fé começa a entrar em crise. E nós nos perguntamos, mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu rezo o rosário todos os dias, eu tenho uma vida de comunhão diária, eu participo da Santa Missa, eu estou com a minha confissão em dia, por que eu estou passando por isso? Por que comigo, se eu sou uma pessoa boa, se eu faço a caridade, participo de uma pastoral, e a gente começa a justificar diante de Deus que nós não deveríamos passar por aquilo, que nós não deveríamos travar aquelas batalhas espirituais. E nós começamos a passar por uma crise de fé. Por quê? Porque não existe intimidade com Deus.
Porque nós percebemos que quando nós começamos a questionar a Deus ou justificar a Deus que nós não deveríamos passar por tal coisa, significa claramente, meu irmão, minha irmã, que nós estamos ou já perdemos a nossa intimidade com Deus. É interessante que, diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que quem tem intimidade com Deus não é vencido pelas provações. Perceba que a intimidade com Deus, ela não me priva das orações, ela não me preserva das provações, mas ela me dá a vitória em todas as batalhas, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Permanece firme no Senhor, pois já tem a resposta da pergunta de São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos ver este fundamento na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. E no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada rumo à terra prometida, nós fizemos todo um caminho saindo da terra da escravidão e agora estamos rumo à terra prometida, estamos caminhando em direção à promessa de Deus, as promessas que Deus fez para nós neste retiro quaresmal. Mas o Senhor quer de nós neste dia intimidade, confiança em Deus. E como que eu adquiro intimidade? Intimidade é relacionamento, é se relacionar. Eu começo a ter intimidade com a pessoa quando eu começo a me relacionar com ela mais frequente, quando eu começo a conhecê-la. E como que eu conheço a Deus? Através da Sagrada Escritura. Eu começo a conhecer mais a Deus através da Bíblia. Eu começo a conhecer mais a Deus através de uma vida de oração. Eu começo a conhecer mais a Deus quando eu começo a ter mais desejo de Deus. Perceba que quanto mais você lê a Sagrada Escritura, mais intimidade você cria com Deus. Perceba que quanto mais você intensifica as suas orações, mais você tem intimidade com Deus. E detalhe, quando eu falo intensificar as orações, eu não estou dizendo para você rezar, falar o dia inteiro. Não. Por quê? Um relacionamento, para dar certo, um fala, o outro escuta. Quando alguém está falando, você escuta, e quando você fala, a outra pessoa escuta. Isso é um relacionamento sadio. Portanto, meu irmão, minha irmã, existe também, as pessoas, quando a gente fala de oração, as pessoas acham que tem a necessidade de falar 24 horas. Muitas pessoas vão na Capela do Santíssimo, entra na igreja, vai lá no Santíssimo fazer adoração e fala, e sai de lá e não sabe o que Deus falou. Por quê? Porque não parou para ouvir. Então nós temos a oração contemplativa, onde nós contemplamos, nós fechamos os nossos olhos, nós contemplamos ali o mistério, aquele momento de oração, nós contemplamos Jesus que está no sacrário. Nós temos a oração mental, onde nós podemos e devemos entrar no Santíssimo Sacramento, aliás, na Capela do Santíssimo, e ali nós ficamos em silêncio, orando mentalmente. Você não precisa falar. Você entende? E tem a oração com a palavra, que é a Lexio Divina. Eu oro com a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus e com aquela palavra eu começo a orar, eu começo a falar com Deus. Entenda que oração é falar com Deus, oração é diálogo. Então muitas vezes nós preparamos um texto belíssimo, poético, filosófico, romântico até. É isso que Deus quer? Não. A oração precisa ser sincera. Senhor, eu não estou bem hoje, acalma o meu coração, passei por algumas situações difíceis, eu estou nervoso, eu estou agitado, acalma o meu coração, Senhor, que nada nem ninguém roube a alegria do meu coração, que nada, nenhuma situação venha roubar do meu coração a paz que o Senhor depositou. Isso é oração. Isso é oração. Às vezes você chega na presença de Deus, você só chora. O choro é uma oração. O lema de São Bento é ora et labora, ou seja, ora e trabalha. Às vezes o seu trabalho é uma oração. Você entende? Então nós temos meios de oração. Eu não preciso falar 24 horas. Eu posso dobrar o meu joelho e ficar em silêncio e elevar o meu pensamento até Deus. Você está indo para o trabalho?
eleve o seu coração até Deus. Você está indo para a sua faculdade, eleve a sua mente, o seu coração até a presença de Deus e ali você está em oração. Quando nós elevamos o nosso pensamento até Deus, quando nós elevamos o nosso coração até Deus, nesse momento nós estamos mergulhados na graça e na misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste dia, peçamos ao Senhor a graça de termos intimidade com o Senhor. Nós temos intimidade com tantas coisas, com tantas pessoas e aos poucos, sem percebermos, nós somos esfriando a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. Por isso, neste dia, queremos pedir, Senhor, essa graça. Dai-nos a graça, Senhor, de intensificar o nosso relacionamento com o Senhor. Abençoai-nos, Senhor, neste dia e dai-nos a graça de ter uma vida íntima com o Senhor. Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Arranca do meu coração, Senhor, tudo aquilo que rouba este momento, esse processo de intimidade com o Senhor. Eu desejo, Senhor, ter um coração íntimo do vosso. Eu desejo, Senhor, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto de eu ter a sensibilidade de ouvir Tua voz, mesmo com o barulho do mundo. Não permitai, Senhor, que nada nem ninguém desfaça o meu relacionamento com o Senhor e roube a intimidade que eu desejo ter com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.